No almoço de família, minha nora serviu vinho para a mãe dela e me ordenou que fosse lavar a louça. Enquanto todos conversavam e riam, eu me levantei em silêncio. Minutos depois, eles notaram que eu não estava mais na cozinha. E pela primeira vez, o silêncio foi mais alto que as risadas. Naquela noite, eu deveria ter ficado quieta. Deveria ter sorrido como sempre fiz, balançado a cabeça e continuado a ser a sombra que todos esperavam que eu fosse. Mas algo dentro de mim quebrou quando ouvi aquelas palavras saírem da boca da minha nora. Helena, lave a louça, por favor. Eu e mamãe estamos conversando. Ela não gritou, não precisou. A voz dela era suave, quase gentil, como alguém pedindo um favor à empregada. E lá estava eu, Helena, 67 anos, sentada à mesa na minha própria casa, cercada por risadas que não me incluíam, por brindes que não me nomeavam, assistindo meu filho, Lucas, encher a taça de Renata várias e várias vezes, enquanto a minha permanecia vazia. O som do vinho caindo na taça tornou-se insuportável. Cada gota era um deboche, cada risada de Renata, uma facada silenciosa. Levantei-me sem dizer uma palavra. Recolhi os pratos, manchados de molho, os guardanapos amassados, os restos da comida que os outros desfrutaram. Caminhei para a cozinha com as mãos trêmulas, sentindo o peso de cada prato se transformar no peso de anos de pequenas humilhações, de palavras afiadas disfarçadas de cortesia, de sorrisos falsos que nunca alcançavam os olhos daquela mulher. Liguei a torneira. A água bateu forte na porcelana suja, respingando nas minhas mãos, no meu avental, no meu orgulho estilhaçado. E enquanto a água corria, outra coisa começou a correr dentro de mim. Uma promessa. Nunca, nunca mais eu ficaria em silêncio. Mas deixe-me contar como cheguei até aqui, porque esta história não começa com um brinde. Começa muito antes, quando eu ainda acreditava que o amor de mãe poderia curar qualquer coisa, que a bondade sempre seria recompensada, que dar minha vida inteira pelo meu filho seria o suficiente para ganhar seu respeito. Como eu estava errada. A casa onde eu lavava aquela louça, aquela casa com o piso de cerâmica que eu mesma escolhi, com paredes que pintei à mão com meu falecido marido, Samuel, aquela casa que construímos tijolo por tijolo, com o suor de 40 anos de trabalho, não parecia mais minha. Desde que Renata cruzou o limiar como minha nora, 3 anos atrás, tudo mudou. No começo, eram coisas pequenas, um olhar de desdém quando eu passava um cafezinho, um suspiro exagerado se eu ligava a televisão, comentários venenosos disfarçados de preocupação. Helena, você não acha que deveria descansar mais? Na sua idade, tanta agitação não faz bem. O que ela queria dizer era: você está atrapalhando. Lucas, sua mãe deixou a cozinha bagunçada de novo. Eu cuido disso, não se preocupe. O que ela queria dizer era: ela é um fardo. Oh, Helena, que blusa adorável. É da sua época de mocidade? O que ela queria dizer era: você é velha e fora de moda. Cada frase era uma gota de veneno, e como uma tola, eu engolia todas. Eu sorria, eu assentia, eu pedia desculpas por ocupar espaço na minha própria casa. Aquela noite do brinde foi diferente, porque eu finalmente enxerguei o que eu vinha negando há tanto tempo. Para Renata, eu não era a sogra dela. Eu era um obstáculo, um móvel velho que precisava ser tolerado até que ela pudesse se livrar dele. Enquanto eu esfregava os pratos com uma fúria contida, ouvi as risadas da sala de jantar. Renata contava uma história do seu trabalho e todos riam. Lucas, mais alto que todos. Meu filho, meu único filho. O menino que segurei no colo, de quem cuidei quando tinha febre, que criei sozinha depois que Samuel se foi. Aquele homem não me via mais. Renata tinha feito um trabalho perfeito. Um envenenamento lento e calculado, cada palavra, cada gesto, até que eu me tornasse um fantasma na minha própria vida. Mas naquela noite, com as mãos na água ensaboada, os olhos ardendo com lágrimas que me recusei a derramar, eu tomei uma decisão.
Eu não ia gritar, eu não ia implorar, eu não ia suplicar por migalhas de respeito, eu ia observar, eu ia escutar, eu ia lembrar de cada detalhe, cada humilhação, cada mentira. E quando a hora fosse certa, eu ia agir. Porque uma mulher que construiu uma casa com as próprias mãos também sabe como defendê-la. E eu estava cansada de lavar a louça para pessoas que me viam como lixo. Sequei minhas mãos no pano de prato, respirei fundo e voltei para a sala de jantar com um sorriso calmo, quase sereno. Alguém quer mais café? Perguntei com a voz suave. Renata nem se virou para me olhar. Não, Helena. Pode ir deitar se estiver cansada. Eu assenti. Fui para o meu quarto, mas não para descansar, para planejar, porque a guerra nem sempre é vencida com gritos. Às vezes, o silêncio é a arma mais poderosa. E se você chegou até aqui, se algo nesta história te deu um nó no peito, eu peço que você se inscreva no canal, porque o que vem a seguir vai fazer você entender por que, às vezes, o perdão não é suficiente. Às vezes, a justiça precisa chegar com as mãos limpas, mais firmes. Eu não consegui dormir naquela noite. Sentei-me na beira da minha cama, olhando para as paredes do meu quarto como se as visse pela primeira vez em anos. Paredes que eu mesma havia pintado de um azul celeste suave, porque Samuel costumava dizer que aquela cor o lembrava de mim. Calma, mas profunda. Samuel. Como ele me fazia falta em momentos assim. Ele nunca teria permitido que me tratassem dessa maneira. Ele, com sua voz grossa e risada alta, teria colocado qualquer um em seu lugar com um único olhar. Mas Samuel havia partido há 7 anos e eu tive que aprender a lutar minhas próprias batalhas. Ou melhor, eu tinha esquecido como lutar. Levantei-me devagar, sentindo meus joelhos estalarem com o esforço. 67 anos são um peso grande quando se viveu trabalhando de sol a sol. Abri a gaveta da minha cômoda e peguei uma caixa de metal enferrujada. Dentro dela, eu guardava fotografias antigas, recibos amarelados, documentos que eu não via há anos. A primeira foto que encontrei partiu meu coração. Samuel e eu, jovens, em pé na frente de um terreno vazio. Eu tinha 27 anos, ele 32, ambos com roupas modestas, mas com os olhos brilhando de esperança. Em minhas mãos, eu segurava um papel amassado, a escritura do terreno que tínhamos acabado de comprar. Aquele pedaço de terra era tudo o que tínhamos e pagamos por ele com puro sacrifício. Lembro-me do dia em que assinamos. Samuel trabalhava numa fábrica de sapatos, turnos de 12 horas que o deixavam exausto e com as mãos calosas. Eu costurava em casa, pegando qualquer serviço que aparecesse. Vestidos de debutante, 15 anos, uniformes escolares, concertos de roupas. Meus dedos sangravam algumas noites de tanto empurrar a agulha, mas não nos importávamos. Tínhamos um sonho: construir nossa própria casa. E tijolo por tijolo, tornamos isso realidade. Nos fins de semana, Samuel batia o cimento enquanto eu carregava baldes de água. Minhas amigas diziam que eu era louca, que uma mulher não devia fazer aquele tipo de trabalho, mas eu as ignorava. Aquela casa seria nossa e eu colocaria cada gota de suor necessária nela. Levamos 5 anos para terminá-la. 5 anos acordando antes do amanhecer, sacrificando passeios e jantares fora, guardando cada real como se fosse o último. Quando finalmente assentamos o último ladrilho do piso da sala, Samuel me pegou no colo e me girou como se eu fosse uma menina. Nós conseguimos, Lena. Esta casa é nossa e de mais ninguém. E foi, até deixar de ser. Guardei a fotografia e peguei outro papel da caixa, a escritura da casa. Mas não estava mais no meu nome ou no de Samuel. Estava no nome de Lucas Samuel Marques, meu filho. O nó na minha garganta apertou tanto que tive que respirar fundo para não sufocar. Tinha sido minha decisão. Depois que Samuel morreu de um infarto fulminante, 7 anos atrás, fiquei sozinha com a casa e uma pequena aposentadoria.
Lucas já era casado com sua primeira esposa, Mônica, uma boa mulher que me tratava com carinho. Eles tinham minha neta, Sara, que na época tinha apenas 10 anos. Um dia, Lucas veio me visitar, parecendo preocupado. Mãe, eu estive pensando, se algo acontecer com você, esta casa vai ser uma confusão jurídica. O inventário, os impostos. Mônica e eu achamos que seria melhor você passar para o meu nome agora. Assim, quando você se for, Sara e eu não teremos que passar por toda essa dor de cabeça burocrática. Você vai morar aqui a vida inteira, isso não está em questão. Mas, legalmente, seria mais seguro. Ele disse isso com tanta doçura, com tanta lógica, que eu não hesitei por um segundo. Assinei os papéis no escritório do advogado sem nem ler direito. Afinal, era meu filho, meu sangue. O que poderia dar errado? Como eu fui ingênua. 2 anos depois, Mônica morreu em um acidente de carro. Foi devastador para todos, especialmente para Sara, que perdeu a mãe aos 12 anos. Lucas caiu em uma depressão profunda. Mudei-me temporariamente para a casa deles, para ajudar a cuidar da menina, para cozinhar, para fazer a casa parecer menos vazia. E então, Renata apareceu. Ele a conheceu no trabalho, em um daqueles treinamentos corporativos. Renata era supervisora de RH. Elegante, com unhas perfeitas e um vocabulário cheio de jargões empresariais que eu não entendia. Desde o primeiro dia em que a vi, soube que algo estava errado, mas Lucas estava deslumbrado. Depois de 2 anos de luto, ele finalmente estava sorrindo de novo. Eu queria que ele fosse feliz. Eu queria acreditar que Renata preencheria aquele vazio. Eu nunca imaginei que aquele vazio acabaria me engolindo. Eles se casaram 1 ano depois de se conhecerem. Um casamento simples, quase íntimo. Renata insistiu que fosse apenas a família próxima, e de alguma forma acabei me sentindo apenas mais uma convidada, não a mãe do noivo. Depois do casamento, Lucas me pediu para voltar para minha casa. Mãe, Renata e eu precisamos do nosso espaço. Sara já está mais velha, não precisa de tantos cuidados. Você tem a sua casa, pode ficar confortável lá. Minha casa. A que agora levava o nome dele na escritura. Eu voltei. E a partir daí, tudo mudou. Renata começou a me visitar para ver como eu estava. Sempre com aquele sorriso de porcelana, sempre com comentários disfarçados de gentileza. Helena, esta casa é muito grande para você sozinha. Você não tem medo? Helena, eu vi que o telhado tem uma goteira. Isso deve ser caro para consertar, não é? Lucas me disse que sua aposentadoria não é muito alta. Se precisar de ajuda, é só nos dizer. Cada visita era uma inspeção. Cada comentário, uma semente de insegurança plantada em minha mente. E como uma tola, comecei a acreditar nela. Comecei a sentir que a casa era de fato grande demais, que eu era um fardo, que não conseguiria mantê-la sozinha. Até aquela noite na pia, lavando a louça enquanto eles brindavam. Eu entendi a verdade. Renata não estava preocupada comigo. Ela estava medindo, calculando, esperando o momento preciso para tomar o que Samuel e eu havíamos construído com nossas próprias mãos. Coloquei a escritura de volta na caixa. Fechei a gaveta com força. Samuel havia me ensinado algo importante quando construímos esta casa. A fundação é o mais importante. Se a fundação for sólida, a casa aguenta qualquer tempestade. E eu ainda tinha uma fundação. Eu só precisava me lembrar de como usá-la. Se alguém tivesse me dito que uma mulher poderia desmontar sua vida sem levantar a voz, sem gritar, sem nem mesmo demonstrar raiva, eu não teria acreditado. Mas Renata me ensinou que o veneno mais mortal é aquele administrado gota a gota, com um sorriso. A primeira vez que a vi foi em um jantar que Lucas organizou para nos apresentar oficialmente. Cheguei com uma torta de limão que fiz à tarde, daquelas que Lucas adorava desde criança. Bati na porta do apartamento dele com o coração cheio de esperança. Meu filho finalmente havia encontrado alguém depois da morte de Mônica. Eu queria que desse certo. Eu queria dar uma chance a ela.
Renata abriu a porta. Ela usava um suéter de cachemira bege, calças de alfaiataria impecáveis e um colar discreto, mas claramente caro. Seu cabelo castanho caía perfeitamente sobre os ombros, cada fio no lugar. Ela estendeu a mão com um sorriso largo. Helena, que maravilha finalmente conhecê-la. Lucas fala tanto de você. O aperto de mão dela foi firme, profissional, como alguém fechando um negócio. Entrei no apartamento e a primeira coisa que notei foi a mudança. Os móveis que Mônica havia escolhido haviam sumido. Tudo era minimalista agora, branco e cinza, com quadros abstratos que não significavam nada. A casa não parecia mais um lar, parecia um consultório de dentista. Eu trouxe torta de limão, eu disse, levantando o refratário com orgulho. Renata olhou para a torta como se eu tivesse oferecido um pedaço de papelão. Oh, que doçura! Mas Helena, Lucas e eu estamos controlando a alimentação. Sem açúcar refinado, sabe? Tenho certeza que você entende, mas obrigada mesmo assim. Ela pegou a torta das minhas mãos e a deixou no balcão da cozinha, longe da mesa onde os pratos já estavam postos. Salada de quinoa com salmão. Nada que eu reconhecesse. Lucas saiu do quarto com Sara logo atrás. Minha neta, então com 14 anos, correu para mim e me abraçou com força. Vó, que saudade! Eu a abracei de volta, sentindo seu corpo magro tremer levemente. Algo nos olhos dela me dizia que nem tudo estava bem, mas antes que eu pudesse perguntar, Renata interrompeu. Sara, querida, vá lavar as mãos. O jantar está pronto. Não foi uma sugestão, foi uma ordem. E Sara obedeceu sem dizer uma palavra, baixando a cabeça. O jantar foi desconfortável. Renata controlava a conversa como uma maestrina. Falou sobre seu trabalho, suas conquistas, como havia implementado um novo sistema na empresa que economizara milhares de reais. Lucas a observava, encantado, concordando com cada palavra como se estivesse ouvindo um sermão. Eu tentei participar. Lucas, como está seu trabalho na construtora? Antes que ele pudesse responder, Renata respondeu por ele. Lucas está considerando mudar de departamento. Eu disse a ele que, com o perfil dele, ele poderia mirar algo muito melhor. Não é, querido? Lucas assentiu. Renata está certa. Eu ando muito acomodado no mesmo cargo. Acomodado, como se estabilidade fosse algo ruim, como se os 20 anos que ele passou naquela empresa não significassem nada. Sara comia em silêncio, empurrando a quinoa de um lado para o outro do prato. Sara, meu bem, você não gosta do jantar? Perguntei gentilmente. A menina abriu a boca, mas novamente Renata a cortou. Sara está aprendendo a comer de forma saudável. É difícil no começo, mas é para o bem dela. Adolescentes tendem a ganhar peso se não tomarem cuidado. Olhei para minha neta. Ela não tinha um pingo de gordura. Era magra, quase frágil. Mas eu não disse nada. Eu não queria estragar o jantar. Esse foi meu primeiro erro. Ficar em silêncio. Os meses seguintes foram uma transformação lenta, mas constante. Renata começou a me ligar frequentemente, sempre com pretextos gentis. Helena, eu estava passando pelo bairro e trouxe umas frutas. Posso passar aí? No começo eu ficava feliz. Achava que ela estava se esforçando para me conhecer. Mas cada visita era, na verdade, uma inspeção. Ela entrava e olhava tudo com aqueles olhos de falcão. Verificava a geladeira para ver se não me faltava nada. Abria os armários para me ajudar a organizar. Verificava as janelas, porque ouviu dizer que o tempo ia piorar. Um dia, ela chegou com a mãe dela, Marisa, uma mulher da minha idade, mas que claramente tinha feito algumas intervenções. Maquiagem demais, joias demais, arrogância demais em cada gesto. Helena, Renata me falou tanto de você. Que casa ajeitadinha você tem? Ajeitadinha. Ela disse, ajeitadinha, não bonita, como quem elogia um vaso velho num bazar de caridade. As duas andaram por todos os cantos enquanto eu passava o café. Eu as ouvia cochichando na sala. É maior do que eu pensava. Eu te disse,
3 quartos, 2 banheiros e a localização é excelente. Elas falavam da minha casa como se fosse um imóvel à venda. Quando servi o café, Marisa sorriu com aquela boca pintada de um vermelho vivo. Helena, deve ser muito cansativo manter tudo isso limpo. Na nossa idade, a gente já não tem a mesma energia. Nossa idade? Como se ela e eu fôssemos iguais. Como se eu não tivesse trabalhado todos os dias da minha vida enquanto ela fazia as unhas no salão. Eu dou conta muito bem, respondi, firme. Renata trocou um olhar com a mãe. Um olhar que dizia, espere só. As pequenas humilhações se tornaram rotina. Toda vez que eu visitava Lucas, Renata encontrava um jeito de me fazer sentir deslocada. Helena, não toque nisso, é importado. Ah, Helena, esse sabonete é para mãos delicadas. Melhor usar o do lavabo. Não entre no escritório, Lucas está trabalhando. Na verdade, ele estava vendo TV, mas era o espaço privado dele. Espaço privado. No apartamento que ele pagava com um salário que era estável, graças a mim, que nunca cobrei aluguel quando ele morou comigo por anos. Mas o pior não eram os comentários, era ver como Lucas mudava. Meu filho, que costumava me ligar a cada 2 dias só para saber como eu estava, agora demorava semanas para responder minhas mensagens. Quando o fazia, as respostas eram frias, curtas. Mãe, estou ocupado. Aconteceu alguma coisa? Renata o havia reprogramado, como se tivesse entrado na mente dele e apagado 40 anos de história, de abraços, de sacrifícios que fiz por ele. Uma tarde, juntei minha coragem e o confrontei. Fui à casa dele sem avisar, algo que Renata detestava. Lucas, preciso falar com você. A sós. Renata apareceu imediatamente, como se tivesse um radar. Helena, algo errado? Você está bem? Parece chateada. Estou bem, só quero falar com meu filho. Lucas me olhou, desconfortável. Mãe, a Renata é minha esposa. O que você tiver que me dizer, pode dizer na frente dela. Ali estava, a prova de que eu o havia perdido. Engoli em seco. Eu sinto que não faço mais parte da vida de vocês. Silêncio. Lucas desviou o olhar. Renata colocou a mão no ombro dele como quem marca território. Helena, ninguém disse isso. É que Lucas e eu estamos construindo nossa vida juntos. Você tem a sua. É natural que cada um tenha seu espaço. Espaço. Aquela palavra de novo. Saí de lá com o coração em pedaços, e enquanto voltava para casa, entendi algo terrível. Renata não me queria fora da vida de Lucas. Ela me queria fora da casa que tinha o nome dele na escritura. E ela tinha começado seu plano no dia em que o conheceu. Você aprende uma coisa quando chega à minha idade. As pessoas não tiram tudo de você de uma vez. Primeiro, elas pedem algo emprestado. Depois, pedem um pequeno favor. E quando você percebe, elas já esvaziaram seus bolsos e ainda fazem você se sentir culpado por não dar mais. Foi exatamente o que Renata fez. Tudo começou 3 meses depois daquela conversa dolorosa com Lucas. Eu ainda estava morando na minha casa, tentando manter a distância que eles tanto pareciam precisar. Eu não visitava mais sem avisar, não ligava tanto. Engolia minha solidão como um remédio amargo. Numa terça-feira à tarde, Lucas apareceu na minha casa, sozinho, sem Renata. Fiquei surpresa em vê-lo. Fazia semanas. Mãe, posso entrar? Claro, meu filho. Esta casa é sua. As palavras saíram automaticamente, embora legalmente já não fossem mentira. Era a casa dele. Ele entrou e sentou-se no sofá da sala, o mesmo em que o pai dele costumava assistir futebol. Ele parecia cansado. Tinha olheiras e havia emagrecido. Você está bem, Lucas? Ele suspirou, pesado. Mãe, eu preciso te pedir uma coisa e não quero que você fique chateada. Meu coração acelerou. Quando alguém começa assim, é porque o que vem vai doer. Diga. Renata e eu estamos passando por um aperto financeiro. Ela teve que emprestar dinheiro para a mãe dela para uma cirurgia, e eu tive uns gastos inesperados com o carro. Tudo veio de uma vez, e este mês
Este mês, nós simplesmente não vamos conseguir fechar as contas. Fiquei quieta, esperando. Nós precisamos de 3.000 reais. Só este mês. A gente te paga em 2 salários, eu prometo. 3.000 reais. Mais da metade da minha aposentadoria mensal. Lucas, eu vivo com 5.000 reais por mês. Se eu te der isso, vou pagar minhas contas com o quê? Mãe, por favor, é temporário. Além disso, você não tem tantos gastos. Você não paga aluguel. Suas contas de consumo são mínimas. Você não tem carro. Nossas obrigações são muito maiores. Você não paga aluguel. Como se morar na minha própria casa fosse um privilégio e não o resultado de 40 anos de trabalho. E a Renata? Ela tem um bom emprego, não tem? Lucas cerrou o maxilar. O salário dela vai para outras coisas. Eu não estou te pedindo para nos dar nada, mãe. É um empréstimo. A palavra empréstimo soou tão oficial, tão séria, como se eles realmente tivessem a intenção de pagar. Mas era meu filho, meu único filho, o menino que criei sozinha depois que Samuel morreu. Como eu poderia negar ajuda? Tudo bem, deixe-me ver o dinheiro para amanhã. Lucas se levantou e me deu um abraço rápido, apressado. Obrigado, mãe. Eu sabia que podia contar com você. Ele saiu antes mesmo de eu terminar de passar o café que havia oferecido. No dia seguinte, fui ao banco e saquei os 3.000 reais. Senti o caixa me olhar com pena quando viu minha conta ficar quase vazia. Transferi o dinheiro para o Lucas pelo aplicativo do banco. A resposta dele foi um simples: recebido, OBG, nenhum. Eu te amo. Nenhum. Você não sabe o que isso significa para mim. Apenas recebido, como se fosse o pagamento de uma conta de luz. Os 2 salários passaram. Depois, 1 mês. Depois 2. O dinheiro nunca voltou, mas os pedidos, sim. 1 mês depois, Renata me ligou diretamente. A primeira vez que fazia isso em muito tempo. Helena, bom dia. Como tem passado? Bem, Renata. E você? Mais ou menos. Por isso estou ligando. Olha, eu não queria dizer nada para te preocupar, mas o Lucas teve um problema no trabalho. Cortaram o salário dele em 20%. Estamos apertados, muito apertados. Esperei o pedido. Precisamos que você nos ajude com 2.000 reais este mês. Eu sei que acabamos de te pedir, mas acredite, não faríamos isso se não fosse urgente. É que temos que pagar a mensalidade da escola da Sara, e se não pagarmos, ela será expulsa. Sara. Ela usou minha neta como escudo. Renata, eu também tenho despesas. Minha aposentadoria não é suficiente para... Helena, por favor, é sua neta. Você vai mesmo deixar que ela seja expulsa da escola? A culpa me atingiu como um balde de água fria. Deixe-me ver o que posso fazer. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. Eu sabia que isso estava errado. Eu sabia que eles estavam me usando. Mas a imagem de Sara, aquela menina que perdeu a mãe, partiu meu coração. Transferi os 2.000 reais. Desta vez, Renata nem agradeceu. Apenas uma mensagem. Consegui, Helena. Que alívio. 6 meses se passaram assim. Cada mês, uma nova emergência. Cada mês, um novo pedido. O aquecedor quebrou. O seguro do carro venceu. Sara precisava de livros novos. Temos que consertar um vazamento. Eu dava o que podia, às vezes pedindo emprestado a uma vizinha, às vezes tirando das minhas economias escondidas. Eu estava vivendo de sopa de latinha e bolacha, água e sal apenas para ajudá-los. Parei de comprar meu remédio para a pressão. Parei de ir ao médico. E eles nunca me devolveram um único real. Até que um dia, rolando o Facebook, vi algo que fez meu sangue gelar. Renata havia postado fotos de uma viagem. Praias de areia branca, coquetéis coloridos, ela e Lucas sorrindo com óculos de sol caros. A legenda dizia, Fernando de Noronha. Enfim, essas férias mais que merecidas. Abençoada, se vivendo o nosso melhor. Minhas mãos tremeram. Senti o sangue subir a cabeça, senti o mundo inclinar. Fernando de Noronha. Enquanto eu comia sopa de latinha para economizar 50 reais, eles estavam deitados numa praia tomando caipirinhas, com o meu dinheiro. Liguei para o Lucas. Ele atendeu depois de 5 toques. Mãe?
Lucas, eu vi as fotos. Vocês me disseram que não tinham dinheiro, que a Sara ia ser expulsa da escola e vocês estão em Fernando de Noronha? Silêncio. Mãe, nós pagamos isso com pontos do cartão de crédito. Com pontos? Você me toma por idiota? Mãe, não comece. Fazia anos que não tirávamos férias. Precisávamos desligar. Eu precisava comer, Lucas. Eu precisava dos meus remédios, mas deixei de comprar para dar o dinheiro para vocês. Ninguém te pediu para fazer isso. Essas palavras me cortaram mais fundo que uma faca. Ninguém me pediu? Você vai mesmo me dizer isso? Mãe, se você decide se sacrificar, isso é problema seu. Nós nunca te forçamos. Eu desliguei. Ou melhor, meus dedos soltaram o telefone, porque eu não tinha mais forças para segurá-lo. Sentei-me no chão da cozinha e pela primeira vez em anos eu chorei. Chorei de raiva, de impotência, de uma tristeza tão profunda que senti que estava me afogando. Mas em algum momento, entre os soluços, algo dentro de mim mudou. Não era mais só tristeza, era fúria, uma fúria fria e calculada que me encheu de clareza. Renata havia me usado, Lucas havia me traído e eu tinha sido cúmplice da minha própria humilhação. Mas isso ia acabar. Levantei-me do chão, enxuguei minhas lágrimas e tomei uma decisão. Eu ia começar a manter um registro. Cada real que eles pediram, cada promessa quebrada, cada mentira, tudo. Porque quando chegasse a hora de cobrar, e essa hora chegaria, eu teria a prova exata de quem eles realmente eram. Abri um caderno velho e na primeira página escrevi: o que eles me devem, 12.700 hours. E embaixo, com a letra firme, o que vou cobrar deles, a vergonha. Dizem que você nunca esquece as datas importantes, aniversários, aniversários de casamento, o dia em que você se casou, o dia em que seus filhos nasceram. São datas que ficam gravadas no coração como cicatrizes permanentes. Eu nasci em 14 de março. Samuel costumava dizer que era o dia em que a primavera começava a acordar, e por isso eu era sua flor mais bonita. Todo ano, sem falta, ele fazia minha omelete favorita na cama e me dava um único cravo vermelho. Apenas um, porque ele dizia que eu não precisava de um buquê inteiro para ser a mulher mais linda do mundo. Como esses dias pareciam distantes. Este ano, eu estava fazendo 68 anos. Eu não esperava uma grande celebração. Na minha idade, você não procura festas ou presentes caros. Eu só queria o básico, que meu filho me ligasse, que dissesse: "Feliz aniversário, mãe!", que talvez passasse aqui para tomar um café comigo. Era um sábado. Levantei-me cedo, como sempre, e passei um café. Sentei-me à mesa da cozinha, esperando o telefone tocar. 7 da manhã. Nada. 8 horas. Nada. 9 horas. Silêncio. Às 10 horas, eu já tinha limpado a casa inteira, só para manter as mãos ocupadas. Lavei roupas que não estavam sujas. Varri o quintal 2 vezes. Qualquer coisa para não pensar no fato de que meu único filho tinha me esquecido. Às 11h30, o telefone tocou. Corri para atender como uma boba, o coração batendo no peito. Alô? Helena. Bom dia. É a Renata? Meu coração afundou. Oi, Renata. Olha, estou ligando para te convidar para um jantar em família hoje à noite. Vamos comemorar que o Lucas ganhou um bônus no trabalho. Nada grande, só a família próxima. Você pode vir às 19 horas? Um bônus? Engraçado como eles tinham dinheiro para comemorar bônus, mas não para me pagar o que deviam. Claro, estarei lá. Perfeito. Ah, e se você pudesse trazer a sobremesa seria ótimo. Você faz aquelas tortas tão bem. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Nenhum feliz aniversário. Nenhum. Aliás, é o seu dia também. Nada. Fiquei ali, com o telefone na mão, sentindo algo dentro de mim se apagar lentamente, como uma vela chegando ao fim do pavio, sem mais cera para queimar. Mas engoli a dor. Vesti meu avental e fiz um cheesecake de amora, o favorito de Lucas quando ele era menino. Enquanto misturava os ingredientes, me peguei cantando baixinho: "Parabéns para você".
Cantei para mim mesma na minha cozinha vazia, com as lágrimas rolando pelo meu rosto enquanto eu batia o cream cheese. Às 7 horas em ponto, cheguei na casa deles. Toquei a campainha com o cheesecake nas mãos. Renata abriu a porta. Ela usava um vestido preto elegante, maquiagem perfeita, salto alto, como se fosse um jantar de gala. Helena, que pontual! Entre, entre! Entrei e a sala estava cheia de gente. Reconheci Marisa, a mãe de Renata, e seu irmão, Tiago, com a esposa, Patrícia. Alguns colegas de trabalho de Lucas também estavam lá. A mesa estava decorada com balões prateados, velas perfumadas e um arranjo de flores caro. Lucas estava no centro de tudo, sorrindo, com uma taça de vinho na mão. "Mãe, você veio! Deixa eu te ajudar com isso!" Ele pegou o cheesecake das minhas mãos e levou para a cozinha, sem nem abrir para olhar. Sentei-me em um canto da sala, em uma poltrona que ficava meio escondida atrás de uma planta. Ninguém me perguntou como eu estava. Ninguém me ofereceu uma taça de vinho. Era como se eu fizesse parte da mobília. Renata fez um brinde. "Quero agradecer a todos por virem celebrar esta conquista do Lucas conosco. Ele trabalhou tanto, se esforçou tanto e finalmente a empresa reconheceu seu valor. Ao meu marido, ao sucesso dele e a tudo o que está por vir." Todos ergueram as taças. Saúde! Eu não tinha uma taça. Ergui uma imaginária, sentindo-me uma idiota. O jantar foi elegante. Renata havia preparado medalhões de filé com purê trufado, uma salada gourmet e pães artesanais. Tudo servido em louça fina que, com certeza, custou mais do que eu gasto em comida em um mês. Enquanto comiam, a conversa girava em torno de Lucas e Renata. Seus planos de reformar a cozinha, suas ideias sobre comprar um carro novo, uma possível viagem para a Europa no ano que vem. Europa. Com o meu dinheiro ainda não pago. Sara estava sentada à minha frente. Minha neta, agora com 17 anos, mais magra e mais quieta do que nunca. Em certo momento, nossos olhos se encontraram. Ela me deu um sorriso triste e digitou algo no celular. Segundos depois, uma mensagem chegou no meu WhatsApp. "Vó, feliz aniversário." Eu lembrei. "Te amo." Tive que morder o lábio para não chorar ali mesmo. Respondi com os dedos trêmulos. "Obrigada, meu amor. Você é minha luz." Guardei o celular e olhei ao redor. Ninguém mais sabia. Ninguém mais lembrava que hoje era meu aniversário. Nem Lucas, nem Renata, nem nenhum dos convidados que riam e brindavam. Quando o jantar terminou, Renata trouxe um bolo chique de confeitaria. "Surpresa!" ela gritou. Lucas se levantou, fingindo surpresa como se não soubesse. Todos cantaram. "Parabéns para você, nessa data querida." "Parabéns, querido Lucas." Querido Lucas, o aniversário do meu filho era em agosto. Faltavam 5 meses. Isso não era para ele. Era uma desculpa. Mais uma das mentiras de Renata para aparecer bem na frente de todos. Lucas assoprou as velas e todos aplaudiram. Renata o beijou nos lábios, dramaticamente, como quem marca território. Eu continuava sentada no meu canto, invisível, com o coração em pedaços. Ninguém me perguntou se eu queria bolo. Às 10 horas, levantei-me para ir embora. Sara me acompanhou até a porta. "Vó, espera!" Ela tirou uma caixinha embrulhada da mochila. Entregou-me com os olhos marejados. "Eu não pude te comprar nada grande, mas queria que você tivesse isso." Abri a caixa. Dentro havia uma pulseira tecida à mão, com miçangas coloridas que formavam "Te amo, vó." Todas as minhas defesas desabaram. Abracei Sara e chorei em seu ombro, sem me importar com quem visse. "Obrigada, minha menina. Você é a única coisa boa que me resta." "Não diga isso, vó. Você é forte, mais forte que todos eles." Saí daquela casa andando devagar, usando a pulseira, com o coração destruído. Quando cheguei à minha casa, sentei-me na sala escura. Não acendi as luzes, apenas fiquei ali, em silêncio, ouvindo o tic-tac do relógio de parede que Samuel me deu há 30 anos. E então eu entendi. Não era apenas que eles tinham me esquecido, era que eu nunca importei o suficiente para que eles lembrassem. Para Renata, eu era um estorvo.
Para Lucas, uma obrigação. Para todos os outros, eu simplesmente não existia. Mas para Sarah, eu ainda era alguém. Eu ainda valia alguma coisa. E isso foi o suficiente para eu tomar uma decisão. Eu não ia continuar implorando por amor. Eu não ia continuar esperando por migalhas de atenção. Eu não ia continuar sendo a sombra no canto da minha própria vida. Eu ia recuperar minha dignidade. E se eu tivesse que me tornar alguém que eles não reconhecessem para fazer isso, que assim fosse. Tirei a pulseira com cuidado e a coloquei na minha cômoda ao lado das fotos de Samuel. Era meu lembrete de que ainda havia amor genuíno neste mundo, e também meu lembrete de que era hora de parar de dar amor a quem não merecia. Fui dormir naquela noite com uma promessa. No próximo aniversário que eles comemorassem naquela casa, eu não estaria sentada no canto. Eu estaria de pé, com a cabeça erguida. E eles é que teriam que desviar o olhar. Depois daquela noite, algo mudou em mim. Não foi repentino, como um raio partindo uma árvore. Foi mais sutil, como a água que se infiltra nas rachaduras de uma parede e, com o tempo, a derruba por dentro. Parei de atender o telefone toda vez que Lucas ligava. Parei de responder às mensagens de Renata imediatamente. Parei de estar disponível. E acredite em mim, isso os deixou loucos. Na primeira vez que Lucas ligou e eu não atendi, ele me deixou 3 mensagens de voz. Ouvi todas, mas não respondi a nenhuma. Mãe, você está bem? Me liga de volta. Mãe, você está me preocupando. Aconteceu alguma coisa? Mãe, se você não atender, eu vou até a sua casa. Ele não veio. Aquela ameaça vazia me confirmou algo. A preocupação dele não era comigo. Era por perder o controle que tinham sobre mim. 2 dias depois, Renata apareceu na minha casa sem avisar. Tocou a campainha insistentemente, como se tivesse algum direito de exigir que eu abrisse. Eu estava lá dentro, tomando café, olhando pela janela. Eu a vi, parada ali, com seus óculos de sol caros e sua bolsa de grife. Ela esperou 5 minutos, depois 10. Finalmente foi embora, irritada. Mandou uma mensagem. Helena, passei para te visitar e você não estava. Espero que esteja tudo bem. Você nos deixou preocupados. Eu não respondi. Naquela noite, Lucas veio. Desta vez, eu abri a porta. Mãe, o que há com você? Por que não está atendendo o telefone? Eu o olhei com calma, sem a urgência de antes, sem as desculpas que eu costumava ter na ponta da língua. Eu estava ocupada. Ocupada fazendo o quê? Vivendo minha vida, Lucas. Ele se calou. Não sabia como responder a essa minha versão, uma versão que não pedia desculpas por existir. Você está brava com alguma coisa? Eu suspirei. Não estou brava, estou apenas cansada. Cansada de quê? De tudo. Não dei mais explicações. Aprendi que quanto mais você explica, mais eles te ignoram. Palavras são inúteis quando as ações já falaram. Lucas saiu confuso. Fechei a porta e senti algo estranho. Alívio. A partir daquele dia, minha vida mudou de ritmo. Parei de cozinhar para eles quando vinham visitar. Se chegavam na hora do almoço, esperando que eu os servisse, eu simplesmente dizia: tem uma padaria ótima ali na esquina. A comida lá é boa. Parei de lavar a louça depois dos jantares de família. Se Renata me pedia, eu sorria e dizia: minhas mãos já não aguentam mais isso. É melhor você fazer. É mais nova. Parei de emprestar dinheiro. Na primeira vez que Lucas me pediu um favorzinho, eu o olhei nos olhos e disse com a voz calma: eu não tenho. Como assim? Não tem? Você sempre nos ajudou. Não posso mais. Por que não? Porque minha aposentadoria não dá mais. Vocês 2 levaram o que podiam. Ele ficou vermelho de raiva, mas não disse nada. Não podia, porque sabia que era verdade. O que eles não sabiam era que eu tinha dinheiro. Eu tinha começado a guardar cada real em uma conta nova no banco, que abri em segredo. Não era muito, mas era meu. E eu não ia mais entregar como caridade. Comecei também a documentar tudo. Cada conversa que eu tinha com eles, eu gravava no meu celular.
Sara tinha me ensinado a usar o aplicativo de gravador de voz, e eu o usava sem que eles percebessem. Não era por desconfiança, era por sobrevivência. Tirei fotos das mensagens onde pediam dinheiro. Guardei os comprovantes de transferência. Anotei no meu caderno as datas exatas de cada empréstimo, cada promessa quebrada, cada humilhação disfarçada de favor. Eu estava me tornando uma mulher que eles não conheciam, uma mulher que observava em vez de suplicar, uma mulher que ouvia em vez de implorar. E isso os desequilibrou. Renata começou a reclamar com Lucas. Eu não soube disso por eles. Soube por Sara, que me visitava escondido sempre que podia. Vó, eu ouvi a Renata falando no telefone com a mãe dela. Ela disse que você está mudando, que não é mais a mesma. Eu ri. Isso é ruim? Para ela, é. Ela diz que você está se tornando difícil. Difícil? Que palavra curiosa. Quando uma mulher deixa de ser submissa, eles a chamam de difícil. Quando ela para de aceitar migalhas, eles a chamam de complicada. Quando ela finalmente diz não, eles a chamam de problemática. Sara, às vezes você precisa se tornar difícil para ser levada a sério. Minha neta me abraçou. Eu gosto dessa sua versão, vó. Você está menos com medo e mais respeitada. Aquelas palavras ficaram comigo. As semanas passaram e meu silêncio começou a ecoar. Lucas tentou se aproximar de novo, mas desta vez com uma estratégia diferente. Chegou num domingo, com flores. Mãe, eu trouxe para você. Sei que andamos distantes. Recebi, sem emoção. Obrigada. Não vai colocar na água? Depois. Ele sentou na sala, desconfortável. Fiz café, mas apenas uma xícara. Para mim. Não vai me oferecer. Você quer? Sim. Levantei-me e fiz um para ele. Dei sem açúcar, embora ele sempre tomasse doce. Não fiz de propósito. Eu simplesmente não lembrava mais das preferências dele. Ou talvez lembrasse, mas não me importava mais em agradar. Mãe, Renata me disse que você anda estranha. Estranha como? Sei lá. Distante. Fria. Ah, é só isso que você vai dizer? O que você quer que eu diga, Lucas? Não sei. Alguma coisa. Ultimamente, sinto que você nem se importa mais comigo. Essas palavras deveriam ter doído. Antes, elas teriam me destruído. Mas agora, causaram apenas uma tristeza silenciosa. Lucas, quando foi a última vez que você me ligou só para saber como eu estava? Sem ser para pedir dinheiro, sem ser para me convidar para algo que beneficiava a Renata, só para falar comigo. Ele ficou em silêncio. Exato. Você não lembra, não é? Porque não aconteceu. Mãe, isso não é justo. Eu ando ocupado. Estamos todos ocupados, meu filho, mas a gente sempre arruma tempo para o que é importante. Ele se levantou irritado. Eu não sei o que você quer de mim. Nada, Lucas. Eu não quero mais nada de você. Ele saiu, batendo a porta. Deixei as flores que ele trouxe em cima da mesa. Elas murcharam ali, sem água. Um lembrete perfeito do esforço vazio dele. Renata tentou outra tática. Mandou uma longa mensagem no WhatsApp, cheia de palavras bonitas. Helena, sinto muito se fomos rudes. Você sabe que te amamos muito. Lucas está muito preocupado com você. Gostaríamos que as coisas voltassem a ser como antes. Como antes, quando eu era o caixa eletrônico emocional e financeiro deles. Respondi depois de 3 dias. Obrigada pela mensagem, Renata. Estou bem. Nada mais. Sem explicações, sem concessões, sem perdão fácil. O que eles não entendiam era que eu não estava jogando um jogo. Eu não estava fazendo birra para que eles me implorassem para parar. Eu estava construindo algo muito mais importante: a minha liberdade. Cada dia que passava em silêncio, eu me sentia mais forte, como se estivesse removendo correntes invisíveis que usei por anos. E enquanto eles continuavam achando que eu estava apenas ficando velha e ranzinza, como Renata disse a Lucas uma noite, quando os ouvi discutindo do lado de fora da minha casa, eu estava fazendo algo que eles nunca imaginaram.
Eu estava investigando. Eu tinha ido ao cartório de registro de imóveis da cidade e pedi uma cópia da escritura da minha casa. Eu queria ver exatamente o que dizia aquele documento. Aquele que assinei anos atrás, quando ainda confiava plenamente no meu filho. E o que eu descobri me deixou sem fôlego. Havia uma cláusula. Uma pequena cláusula que meu falecido marido, Samuel, insistiu em colocar. Quando compramos o terreno, muito antes de Lucas sequer nascer. Usufruto vitalício para o cônjuge sobrevivente. Isso significava que, embora a casa estivesse no nome de Lucas, eu tinha o direito legal de morar ali até a minha morte. Ninguém poderia me expulsar. Ninguém poderia vendê-la sem meu consentimento. Ninguém. Minhas mãos tremeram quando li aquelas palavras. Samuel havia me protegido de além-túmulo. Guardei o documento em um lugar seguro. E, pela primeira vez em meses, eu sorri de verdade, porque agora eu não era apenas uma mulher cansada e em silêncio. Eu era uma mulher com um plano, e eles não tinham ideia do que estava vindo para eles. Existem traições que te atingem como um tapa no rosto, rápidas, dolorosas, impossíveis de ignorar. Mas a pior traição é aquela que você descobre por acidente. Aquela que vem quando você baixa a guarda, quando ainda tem um pingo de esperança de que as coisas não são tão ruins quanto parecem. Essa traição veio para mim numa terça-feira à tarde. Eu tinha ido à feira comprar legumes. Voltei carregando minhas sacolas, cansada, mas tranquila. Quando cheguei à minha casa, vi o carro de Renata estacionado na frente. E ao lado dele, outro carro que eu não reconheci. Um Gol cinza, mais antigo, mas bem conservado. Parei na esquina. Algo me disse que eu não deveria entrar ainda. Andei devagar, me escondendo atrás dos arbustos do jardim da frente. De lá, eu podia ver a sala de estar pela janela. Renata estava sentada na minha poltrona, aquela que Samuel me deu no nosso 10º aniversário, e em frente a ela estava sua mãe, Marisa, com uma pasta nas mãos. Eu não conseguia ouvi-las, mas as via gesticulando, apontando coisas nos papéis, rindo de vez em quando. Meu sangue gelou. O que elas estavam fazendo na minha casa sem minha permissão? Renata tinha uma cópia da chave. Lucas havia dado a ela, para emergências. Mas isso não era uma emergência. Isso era uma invasão. Deixei as sacolas da feira no chão e peguei meu celular. Sara tinha me ensinado a gravar vídeo da janela sem ser notada. Abri o aplicativo da câmera e comecei a gravar. Eu não conseguia ouvir nada. Droga. Então eu lembrei. A janela da minha cozinha estava aberta. Se eu conseguisse chegar à lateral da casa, talvez eu pudesse ouvir algo. Abaixei-me, sentindo meus joelhos protestarem a cada passo. Encostei-me na parede e espiei, bem no canto da janela da cozinha que dava direto para a sala. E foi quando eu as ouvi. Eu estou te dizendo, Renata, esta casa vale facilmente 1,5 milhão. A localização é excelente, perto de escolas, shoppings, transporte. É uma joia. Era a voz de Marisa. Eu reconheceria aquele tom arrogante em qualquer lugar. Eu sei, mãe, mas não posso fazer nada enquanto a velha estiver viva. A velha. Ela me chamou de a velha. Renata continuou. O Lucas diz que a casa é legalmente dele, mas ela tem um tal de usufruto vitalício ou algo assim. Não entendo direito esses termos jurídicos, mas basicamente significa que não podemos vender enquanto ela estiver morando aqui. E você não pode convencê-la a ir para uma casa de repouso ou um apartamento menor, sei lá. Nós tentamos. Ela está se tornando difícil. Antes era mais maleável, mas ultimamente está estranha, como se desconfiasse de algo. Marisa riu, uma risada seca, desagradável. É só uma questão de tempo, querida. Nessa idade, tudo pode acontecer. Um escorregão no banho, uma queda da escada, um problema de coração. A natureza fará o trabalho dela. Eu não conseguia respirar. Ela estava sugerindo o que eu achava que ela estava sugerindo? Renata não riu, mas também não disse que não. Não diga essas coisas, mãe. Mas sim, eventualmente as coisas vão se resolver.
Enquanto isso, deixe tudo preparado. Encontre um bom corretor de imóveis. Faça uma avaliação atualizada. Quando a hora chegar, vocês precisam estar prontos para agir rápido. Já tenho um em mente. Aliás, ele me deu o cartão dele semana passada. Renata pegou um cartão da bolsa e mostrou para a mãe. Perfeito. Enquanto isso, continuem fazendo o papel de filhos preocupados. Não deixem ninguém suspeitar de nada. Não se preocupe, o Lucas é fácil de manipular. Ele não sabe de nada disso. Acha que estamos apenas nos planejando para o futuro. Marisa se levantou e abraçou a filha. Você é esperta, Renata. Muito mais esperta que seu irmão. Por isso sei que você vai se dar bem nessa. Quando vendermos esta casa, mãe, vou te levar para uma viagem. Onde você quiser. Ah, querida, eu adoraria conhecer a Europa. As duas riram. Um som horrível, que me cortou como vidro quebrado. Meu celular ainda estava gravando. Minhas mãos tremiam tanto que quase o derrubei, mas consegui mantê-lo firme. Renata e Marisa começaram a juntar suas coisas. Escondi-me atrás da lixeira do jardim, agachada como uma ladra na minha própria casa. Eu as vi sair, trancar a porta, entrar em seus carros e ir embora. Esperei 5 minutos inteiros antes de me mover. 5 minutos em que não consegui respirar direito, em que senti o mundo inclinar e tudo o que eu conhecia desmoronar. Finalmente, entrei em minha casa, tranquei a porta e desabei no chão da entrada. Eu não chorei, eu não tinha mais lágrimas para essas pessoas. O que eu senti foi algo pior que tristeza. Foi traição pura, destilada, concentrada até queimar. Renata estava planejando vender minha casa, a casa que Samuel e eu construímos tijolo por tijolo, a casa onde criei meu filho, onde chorei a morte do meu marido, onde guardei cada memória da minha vida. E a pior parte, ela estava esperando que eu morresse para fazer isso. Quando a velha se for. Essas palavras ecoavam na minha cabeça como um cântico macabro. Levantei-me do chão e fui até meu quarto. Peguei o caderno onde anotava tudo o que me deviam. Escrevi com a mão trêmula. 14 de abril. Renata e Marisa em minha casa sem permissão, planejando vender a casa quando eu morrer. Tudo gravado. Salvei o vídeo em 3 lugares diferentes. Meu celular, um pendrive e na nuvem. Eu não ia arriscar perdê-lo. Não consegui dormir naquela noite. Sentei na minha cama, olhando para as paredes do meu quarto, pensando em todas as vezes que confiei em Lucas, todas as vezes que me sacrifiquei por ele, todos os anos em que dei a ele o melhor de mim. E para quê? Para acabar sendo a velha que estava no caminho de uma mulher que só via cifrões onde deveria haver família. Mas no meio daquela dor imensa, algo mais nasceu dentro de mim. Fúria. Não a fúria quente que te faz gritar e quebrar coisas. Não. Esta era uma fúria fria, calculada. A fúria de uma mulher que não tem mais nada a perder, porque já tiraram tudo o que importava. E com essa fúria veio a clareza. Eu não ia ficar sentada esperando a natureza fazer o trabalho dela, como aquela víbora da Marisa disse. Eu não ia dar a elas a satisfação de me ver cair. Eu ia me levantar, eu ia lutar, e quando eu terminasse, elas iam entender que subestimaram a mulher errada. Na manhã seguinte, liguei para minha amiga Teresa. Nos conhecíamos há 30 anos. Ela era advogada, especialista em direito de família e sucessões. Se alguém podia me ajudar, era ela. Teresa, preciso da sua ajuda e preciso que seja confidencial. Claro, Helena, o que aconteceu? Meu filho, bem, a esposa dele, está tentando tomar minha casa e eu preciso revidar. Houve um silêncio do outro lado. Venha ao meu escritório amanhã e traga cada pedaço de papel que você tiver. Desliguei o telefone e respirei fundo. Isso não era mais apenas sobre defender minha casa, era sobre defender minha vida inteira. E desta vez, eu não ia perder. O escritório de Teresa ficava no centro da cidade, em um prédio antigo, mas digno. Daqueles com pisos de ladrilho hidráulico originais e escadas de madeira que rangiam a cada passo.
Subi-as devagar, carregando minha bolsa com todos os documentos que havia reunido: a escritura da casa, os comprovantes de transferência, o caderno com minhas contas, o pendrive com a gravação. Teresa me recebeu com um abraço longo. Ela não disse nada no começo, apenas me segurou, e isso foi o suficiente para eu sentir que não estava completamente sozinha nessa. Sente-se, Helena. Conte-me tudo. E eu contei, desde o início, desde o dia em que assinei os papéis, passando a casa para o nome de Lucas, até a conversa que gravei entre Renata e sua mãe. Não deixei nada de fora. Cada humilhação, cada empréstimo não pago, cada comentário envenenado. Teresa ouviu em silêncio, tomando notas. Quando terminei, ela me olhou com uma mistura de tristeza e raiva contida. Helena, o que fizeram com você é abuso financeiro, e o que estão planejando, isso é outra coisa completamente diferente. Eu posso fazer alguma coisa? Ou é tarde demais? Ela estendeu a mão. Deixe-me ver a escritura. Passei o documento para ela. Ela o leu com atenção, linha por linha, parando em certas seções, sublinhando cláusulas com o dedo. Depois do que pareceu uma eternidade, ela ergueu os olhos e sorriu. Helena, Samuel cuidou de você melhor do que você imaginava. Como assim? Esta cláusula de usufruto vitalício. Ela não é decorativa. É uma armadura de puro aço. Significa que você tem o direito de usar, gozar e viver nesta propriedade até o dia da sua morte. Lucas pode ser o proprietário no papel, mas ele não pode fazer absolutamente nada com a casa sem o seu consentimento. Ele não pode vender, não pode hipotecar, não pode alugar e não pode te expulsar. Nada. Senti o ar voltar aos meus pulmões. Sério? Você está falando sério? E tem mais. Se Lucas tentar vender a casa sem sua autorização, essa venda seria nula. Qualquer tabelião que saiba o que está fazendo rejeitaria a transação. Sua assinatura é obrigatória. Mas Renata disse que eles tinham tudo pronto, que estavam apenas esperando que eu... Não consegui terminar a frase. Teresa apertou minha mão. Estavam esperando você morrer, porque enquanto você estiver viva, aquela casa é sua em tudo, menos no nome. Sentei-me em silêncio, processando. Samuel. Meu Samuel, que já se foi há anos, ainda estava me protegendo. Então, o que eu posso fazer com isso? Perguntei. Teresa recostou-se na cadeira, pensando. Você tem algumas opções. Primeira, não fazer nada. Apenas viver em paz, sabendo que elas estão erradas e não podem te tocar. Eu não quero isso. Eu imaginei. Segunda opção, você pode reaver a propriedade completamente. Podemos provar que você assinou a doação da casa para Lucas sob falsos pretextos e que ele e sua esposa cometeram abuso financeiro contra você. Com as provas que você tem, um juiz pode reverter a doação. Isso é possível? Sim, chama-se Ação de Revogação de Doação por Ingratidão. E acredite em mim, o que eles fizeram com você se qualifica perfeitamente. Meu coração começou a bater mais rápido. Quanto tempo levaria? 6 meses, talvez 1 ano. Depende do tribunal. Mas com as provas que você tem, as transferências, o caderno, a gravação, você tem um caso sólido. Eu quero fazer isso. Teresa assentiu. Vamos precisar entrar com uma ação formal. Vai ser um processo longo e provavelmente doloroso. Lucas vai descobrir. Ele vai reagir. Vai tentar te convencer. Eu não vou voltar atrás. Ótimo. Então vamos começar. Passamos as 2 horas seguintes revisando cada documento, preparando o processo. Teresa tirou fotos dos recibos, transcreveu as datas do caderno, salvou cópias do vídeo. Essa gravação é ouro puro, Helena. Mostra premeditação, má-fé, até possível conspiração. Um juiz vai ver isso e ficar com vergonha por eles. Pela primeira vez em meses, senti algo parecido com esperança. E enquanto isso, tenho que continuar vendo o Lucas fingindo que não sei de nada? Isso depende de você. Mas meu conselho, não mostre suas cartas ainda. Quanto menos eles souberem,
Melhor. Siga sua vida normal. Não dê pistas do que está fazendo. E quando chegar a hora de protocolar a ação, que seja uma surpresa total. Eu confio em você. Posso fazer isso. Mais uma coisa, Helena. Preciso que você esteja preparada emocionalmente. Isso vai destruir o que resta da sua relação com o Lucas. Pode ser que nunca se recupere. Fiquei em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Teresa, essa relação já está quebrada. Eu estou apenas oficializando o que eles começaram anos atrás. Saí do escritório de Teresa com uma pasta cheia de documentos e um plano claro. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava no controle. Os dias seguintes foram estranhos. Segui minha rotina como sempre, mas tudo parecia diferente. Cada vez que eu olhava para minha casa, eu não via mais apenas paredes e um telhado. Eu via a prova de que Samuel me amou o suficiente para me proteger, mesmo depois de partir. Lucas ligou numa tarde. Mãe, como você está? Não nos falamos há dias. Estou bem, meu filho. Apenas ocupada. Ocupada com o quê? Com minhas coisas. Houve um silêncio constrangedor. A Renata quer te convidar para jantar neste sábado. Ah, claro. Renata querendo manter as aparências. Não posso. Tenho planos. Planos? Com quem? Com uma amiga. Que amiga? A insistência dele me irritou. Lucas, eu tenho 68 anos. Não preciso te dar explicações sobre minha vida. Outro silêncio. Ok, mãe. É que nós nos preocupamos com você. Não se preocupe tanto. Estou perfeitamente bem. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais. Naquele sábado, em vez de ir jantar com eles, fui ao cinema. Sozinha. Vi uma comédia que não entendi inteira, mas que me fez rir. Comi pipoca com manteiga e bebi um refrigerante. Senti-me livre. Quando saí do cinema, tinha 3 chamadas perdidas de Renata. Não retornei. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, olhei-me no espelho do banheiro. Havia algo diferente no meu rosto. Aquela tristeza permanente havia sumido. Aquela resignação que carreguei por anos. Agora havia determinação. Samuel me olhava da foto na minha cômoda. Meu amor, eu disse, baixinho. Obrigada por cuidar de mim. Agora deixe-me terminar o que começamos juntos. Guardei todos os documentos em um lugar seguro, dentro da caixa de metal que escondi no armário, atrás dos cobertores velhos. Ninguém procuraria ali. Teresa me disse que o processo estaria pronto em 2 semanas. 2 semanas para me preparar mentalmente. 2 semanas para ter certeza de que estava tomando a decisão certa. E a cada dia que passava, eu tinha mais certeza. Porque isso não era apenas sobre reaver uma casa, era sobre me reaver. A mulher que eu era antes de me tornar invisível. A mulher que Samuel amou. A mulher que merecia respeito, não pelo que podia dar, mas simplesmente por existir. E essa mulher estava pronta para lutar. 2 semanas. Foi o tempo que Teresa levou para preparar todos os documentos legais. 2 semanas em que me senti como um soldado esperando pela batalha. Nervosa, sim, mas também estranhamente calma. Como quando você sabe que está prestes a fazer a coisa certa, mesmo que vá doer. Durante esses dias, Renata intensificou suas tentativas de aproximação. Ela me ligava dia sim, dia não, com pretextos absurdos. Helena, você viu o preço da gasolina? Um absurdo, não é? Helena, achei uma receita que quero fazer para você. Posso passar aí amanhã? Helena, Lucas me pediu para te convidar para ir ao cinema neste fim de semana. Para tudo, eu dizia não, com desculpas simples. Obrigada, mas não posso. Estou ocupada. Talvez outra hora. Então, veio o convite que eu não podia recusar sem levantar suspeitas. Numa quarta-feira à tarde, Lucas apareceu na minha casa. Ele não estava sozinho. Estava com Sara. Mãe, precisamos conversar. Minha neta me olhou com olhos suplicantes. Algo estava errado. Entrem. Eles se sentaram na sala. Lucas parecia desconfortável. Sara mantinha os olhos no chão. Mãe,
Renata e eu estivemos conversando. Sentimos que você tem estado distante ultimamente e queremos consertar isso. Cruzei os braços. Consertar o quê? As coisas entre nós. A relação. Renata vai fazer um jantar de família neste sábado. A mãe dela vai estar lá, o irmão dela, Sara, e queremos que você esteja lá. Para quê? Para celebrar, para estarmos juntos, para sermos uma família de novo. Celebrar. Que palavra vazia vinda da boca dele. Eu não sei, Lucas. Tenho andado cansada ultimamente. Sara falou pela primeira vez. Vó, por favor, vá. Por mim. Olhei para ela. Havia algo em seus olhos. Um aviso silencioso. Como se ela quisesse me dizer algo, mas não pudesse com Lucas ali. Tudo bem, eu vou. Lucas sorriu aliviado. Perfeito. É às 19 horas. E mãe, por favor, venha com uma boa atitude. Renata quer muito que isso funcione. Eles saíram logo depois, mas Sara me mandou uma mensagem no WhatsApp assim que saiu da minha casa. Vó, tome cuidado. Ouvi a Renata conversando com a mãe dela. Elas vão anunciar alguma coisa no jantar. Não sei o que é, mas não gostei. Fique de olhos abertos. Minha pele se arrepiou. Então era uma armadilha, não uma reconciliação, uma emboscada. Respondi. Obrigada, minha menina. Não se preocupe, eu sei me cuidar. Liguei para Teresa imediatamente. Teresa, eles vão tentar alguma coisa. Eu sinto. Organizaram um jantar e acho que vão me pressionar para assinar algo ou concordar com algo. O que você quer fazer? Eu quero ir, mas quero estar preparada. Então leve seu celular, mantenha-o gravando e não assine absolutamente nada. Você me ouviu? Nada. Mesmo que te ameacem, mesmo que implorem. Nada. Entendido. O sábado chegou mais rápido do que eu esperava. Arrumei-me com cuidado. Não me vesti como a avó submissa que eles conheciam. Coloquei um vestido azul marinho, modesto, mas elegante. Passei um pouco de maquiagem. Arrumei o cabelo com cuidado e coloquei meu celular no bolso lateral do vestido, com o gravador já ativado. Se eles iam tentar algo, eu ia ter a prova. Cheguei às 7 horas em ponto. Toquei a campainha e Renata abriu, com um sorriso que era grande demais, falso demais. Helena, que bom que pôde vir. Entre, entre. A casa estava decorada para uma ocasião especial. Velas perfumadas, música suave tocando, a mesa posta com uma toalha fina e taças de cristal. Marisa já estava lá, sentada na poltrona principal, como se fosse a dona do lugar. Cumprimentou-me com um beijo no rosto que cheirava a perfume caro e falsidade. Helena, você está adorável. Esse vestido lhe caiu muito bem. Obrigada. Lucas estava na cozinha, preparando bebidas. Sara me deu um sinal discreto para sentar ao lado dela. Tiago, o irmão de Renata, chegou logo depois com a esposa, Patrícia. Cumprimentos, abraços falsos, risadas forçadas. Quando todos estavam sentados, Renata trouxe uma bandeja com taças de vinho. Antes do jantar, eu quero fazer um brinde. Todos ergueram as taças. Eu peguei a minha, mas não a ergui. Renata começou. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite. Esta família significa tudo para nós. E é por isso que Lucas e eu tomamos uma decisão importante. Lucas olhava para Renata com adoração. Mal sabia ele que estava sendo usado como um fantoche. Como todos sabem, Helena mora numa casa muito grande. Grande demais para uma pessoa só. E nós temos nos preocupado com a segurança dela, com o bem-estar dela. Lá vinha. Então, encontramos uma solução maravilhosa. Há um residencial para idosos aqui perto. Muito bom, muito confortável. Tem enfermeiras, atividades, companhia. E achamos que seria perfeito para a Helena. O silêncio que se instalou foi pesado. Um residencial para idosos? Perguntei com a voz calma. Sim, Helena. Um lugar onde você seria cuidada. Onde não teria que se preocupar em manter uma casa tão grande. Onde poderia descansar. E a minha casa? Renata trocou um olhar com a mãe. Bem,
A casa ficaria disponível. Lucas e eu estamos pensando em nos mudar para lá. Tem mais espaço e com a Sara crescendo, precisamos dos quartos extras. Ali estava. O plano real. Me tirar, tomar minha casa. Entendo. Nós trouxemos os folhetos do residencial. Olha, tem jardins, salão de jogos, tudo. Renata me entregou uma pasta cheia de papéis. Peguei e olhei por cima, sem ler de verdade. Meu celular continuava gravando cada palavra. Parece bom, eu disse sem emoção. Não é? E a melhor parte é que podemos ajudar com as taxas mensais. No começo, pelo menos. Depois você usaria sua aposentadoria, mas é o suficiente. Marisa se intrometeu. Helena, acredite, isso é para o seu bem. Na sua idade, a gente precisa de cuidados, e aquela casa é só um fardo. Olhei ao redor da mesa. Todos me observavam, como se esperassem que eu desmoronasse, que eu aceitasse, que eu assinasse minha rendição. Todos, menos Sara, que estava com os olhos cheios de lágrimas. Então, eu fiz algo que ninguém esperava. Eu sorri. É uma proposta interessante, Renata. Muito bem pensada. Ela sorriu, achando que tinha vencido. Fico feliz que veja dessa forma. Mas eu tenho uma ideia melhor. O sorriso dela vacilou. Peguei meu celular e o coloquei sobre a mesa. O gravador ainda estava ligado. Que tal, em vez disso, fazermos um brinde à honestidade? Honestidade? Lucas perguntou confuso. Sim, por exemplo, a honestidade de dizer a verdade, em vez de enfeitar as coisas com palavras bonitas. Renata empalideceu. Helena, eu não estou entendendo. Ah, eu acho que você entende, Renata. Isso aqui não é sobre o meu bem-estar. É porque você quer a minha casa. Você a quer desde o dia em que conheceu o Lucas. Mãe, do que você está falando? Lucas me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Peguei meu celular e encontrei o vídeo salvo, aquele que gravei semanas atrás. Estou falando disso. Apertei o play. A voz de Marisa encheu a sala de jantar. Esta casa vale facilmente 1,5 milhão. E depois a de Renata. Não posso fazer nada enquanto a velha estiver viva. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas olhava para o celular como se fosse uma bomba. Renata estava rígida, o rosto uma máscara de horror. Marisa tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Você gravou isso? Na minha casa? Disse Renata com a voz trêmula. Na minha casa, querida. A casa que ainda é legalmente minha, porque eu tenho usufruto vitalício. Ou você achou que eu não lia os documentos? Lucas olhou para mim. Mãe, o que isso significa? Significa, meu filho, que sua esposa vem planejando tomar minha casa, que ela me usou, que ela te usou e que ela estava pacientemente esperando que eu morresse para poder vender o que seu pai e eu construímos. Isso não é... Começou Renata. Não é o quê? Não é verdade? Está gravado, com a sua voz, com as suas palavras exatas. Levantei-me. Todos me olhavam como se eu fosse outra pessoa, e talvez eu fosse. Eu não vou para residencial nenhum, eu não vou sair da minha casa, e eu não vou continuar sendo a sombra que vocês todos querem que eu seja. Olhei para Lucas, diretamente nos olhos. Meu filho, eu te dei tudo, eu te dei minha vida inteira, e você deixou essa mulher me transformar num fardo. Mãe, eu não sabia. Você devia saber. Você devia ter me defendido, mas você escolheu acreditar nela em vez de me enxergar. Peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Sara correu atrás de mim. Vó, espera! Parei e a abracei. Eu estou bem, meu amor. Pela primeira vez, eu estou realmente bem. Saí daquela casa com a cabeça erguida, e enquanto eu caminhava sob o céu da noite, senti algo que não sentia há anos. Liberdade. Os dias seguintes àquele jantar foram um caos silencioso. Lucas me ligou 37 vezes. Eu contei cada uma, não atendi nenhuma chamada. Renata me mandou longas e desesperadas mensagens, cheias de explicações que eu não me importava mais em ler. Helena,
As coisas foram mal interpretadas. Eu nunca quis te magoar. Eu estava apenas falando hipoteticamente com minha mãe. Hipoteticamente. Como se planejar tomar minha casa fosse um exercício teórico. Não respondi a nenhuma delas. Marisa, com a cara de pau que sempre teve, tentou me ligar para esclarecer as coisas. Bloqueei o número dela. A única coisa que fiz foi mandar uma mensagem para Teresa. Estou pronta. Protocole a ação. 2 dias depois, Lucas recebeu a notificação oficial. Ação de revogação de doação por ingratidão. Assinada por mim. Apoiada por Teresa. Com todas as provas anexadas, as transferências bancárias não pagas, o caderno com as contas detalhadas, as gravações de áudio e vídeo, testemunhos de vizinhos que viram como eles me tratavam. Lucas veio à minha casa enfurecido, esbofeteou a porta como se quisesse derrubá-la. Eu abri, com calma. Eu o estava esperando. "O que é isso, mãe?" Ele gritou, balançando os papéis da intimação. "Você está me processando?" "Exato. Eu sou seu filho e eu sou sua mãe, mas parece que nós dois nos esquecemos disso há tempo." "Mãe, isso é um mal-entendido. A Renata estava só." "Lucas," eu o interrompi, minha voz firme. "Não venha aqui defendê-la, não depois de tudo. Eu tive paciência, eu tive esperança, mas acabou. E você vai destruir sua própria família por causa disso?" Essas palavras teriam me destruído meses atrás, mas agora apenas me deram clareza. "Eu não destruí nada, Lucas. Vocês dois destruíram. Eu estou apenas recolhendo os pedaços." "Mãe, por favor, nós podemos consertar isso. Retire o processo. Vamos conversar como uma família." "Não há mais o que conversar. Minha advogada cuidará do resto." Ele tentou passar por mim, entrar na casa, mas eu me mantive firme na soleira. "Lucas, se você entrar sem minha permissão, eu vou chamar a polícia." Ele congelou. Acho que naquele momento ele finalmente entendeu. Eu estava falando sério. "Eu não acredito que você está fazendo isso comigo." Eu também não podia acreditar no que você fez comigo, e no entanto, aqui estamos. Ele saiu, com os papéis amassados na mão, resmungando coisas que não ouvi. E não me importei. Fechei a porta e respirei fundo. O primeiro passo estava dado. Não havia mais volta. As semanas seguintes foram uma montanha-russa jurídica. Audiências, depoimentos, revisão de documentos. Teresa cuidou de tudo com uma precisão cirúrgica. Cada prova que apresentávamos era mais um golpe no caso de Lucas e Renata. Em uma das audiências, o juiz pediu para ouvir a gravação completa. Renata estava presente, vestida para uma reunião de negócios, tentando parecer séria e respeitável, quando a voz dela encheu a sala dizendo "Sss", enquanto a velha estiver viva. Eu a vi encolher na cadeira. O juiz olhou para ela com uma mistura de desdém e decepção. "Senhora, estas são suas palavras?" Eu estava chateada nesse dia. Eu não quis dizer isso. "Mas é a sua voz?" "Sim, mas é o suficiente." Em seguida, ele revisou os comprovantes bancários. 12.700 emprestados, 0 vales pagos. "Senhor Lucas, o senhor tem alguma explicação para não ter pago o dinheiro que sua mãe lhe emprestou?" Lucas gaguejou. Nós estávamos com problemas financeiros, meritíssimo." "E as viagens para Fernando de Noronha também eram problemas financeiros?" Silêncio. O juiz fechou a pasta com uma batida seca. Emitirei minha sentença em 2 semanas. Essas 2 semanas foram eternas, mas também foram libertadoras. Pela primeira vez em anos, eu dormi em paz. Eu não estava esperando ligações, não estava esperando nada de ninguém. Sara me visitava a cada poucos dias. Ela me contou que o clima na casa dela estava tenso. Renata e Lucas brigavam constantemente. Ela o culpava por não controlar a própria mãe. Ele a culpava por ter causado todo o desastre. "Vó, você acha que o pai vai mudar algum dia?" "Eu não sei, querida, mas não é mais minha responsabilidade salvá-lo. E se você ganhar? O que vai acontecer?"
Então ele vai aprender algo que devia ter aprendido há muito tempo: que ações têm consequências. O dia da sentença chegou. Teresa e eu chegamos cedo ao tribunal. Lucas e Renata chegaram 15 minutos atrasados, com aparência desgrenhada, claramente vindos de mais uma briga. O juiz entrou. Todos nos levantamos. Eu revisei este caso cuidadosamente. As evidências são esmagadoras. A senhora Helena Marques transferiu a propriedade ao seu filho sob o entendimento de que poderia viver lá pelo resto de sua vida, sem perturbações. No entanto, o Sr. Lucas Marques e sua esposa, a Sra. Renata Maldonado, demonstraram um claro padrão de abuso financeiro, manipulação emocional e planejamento premeditado para destituir a Sra. Marques de seu direito de uso e gozo da propriedade. Lucas baixou a cabeça. Renata ficou rígida, o maxilar travado. Com base no Código Civil, no que tange à revogação de doação por ingratidão, e considerando as provas apresentadas, esta Corte decide que a doação está, por meio desta, revogada. A propriedade localizada na Rua das Magnólias, 142, bairro dos Jardins, será devolvida integralmente ao nome da senhora Helena Marques. O martelo bateu. Além disso, o Sr. Lucas Marques é ordenado a pagar a quantia de R$ 12.700 à sua mãe, em parcelas mensais de R$ 1.000, até que a dívida seja quitada. O não cumprimento desses pagamentos resultará em penhora de salário. A sentença é final. O martelo bateu de novo. Tinha acabado. Teresa apertou minha mão. Eu só conseguia respirar, sentindo o peso de anos cair dos meus ombros. Lucas e Renata saíram do tribunal sem olhar para mim. Eu os observei se afastando. Duas figuras derrotadas que apostaram tudo em uma mentira e perderam. Eu não senti triunfo. Senti paz. Do lado de fora do tribunal, Teresa me abraçou. Você conseguiu, Helena. Nós conseguimos. O que você vai fazer agora? Olhei para o céu. Era um dia claro, com nuvens fofas que pareciam pintadas. Eu vou viver, Teresa. Pela primeira vez em muito tempo, eu vou apenas viver, sem medo. Naquela tarde, voltei para minha casa. Minha casa. Com meu nome na escritura, meus direitos restaurados, minha dignidade intacta. Sentei-me na poltrona da sala, aquela que Samuel me deu, e chorei. Mas não de tristeza, de alívio. Os meses seguintes foram de cura. Lucas começou a fazer os pagamentos. Não nos falávamos, mas o dinheiro chegava pontualmente todo mês. Era a forma dele de dizer que entendia. Renata, como Sara me contou, pediu o divórcio. Ela não suportou a humilhação de perder, de todos saberem quem ela realmente era. Deixou o apartamento de Lucas e voltou a morar com a mãe. Lucas ficou sozinho. E segundo Sara, isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com ele. Ele está fazendo terapia, vó. Diz que precisa entender como chegou a esse ponto. Fico feliz que ele esteja buscando ajuda. Você vai perdoá-lo algum dia? Pensei por um momento. Eu não sei, Sara, mas eu sei que não carrego mais a culpa dele. Essa é dele para carregar, e ele tem que aprender a viver com isso. Num sábado, 6 meses depois da sentença, alguém bateu na minha porta. Era Lucas, sozinho, sem Renata, sem desculpas. Ele segurava flores, cravos vermelhos. Mãe, posso entrar? Eu o olhei por um longo momento. Eu não via mais o filho que me traiu. Eu via um homem quebrado, tentando encontrar o caminho de volta. Pode entrar, mas só se estiver aqui para conversar de verdade, sem pedir nada, sem dar desculpas. Para conversar. Eu só quero conversar, mãe. Eu prometo. Eu abri a porta. Não sei se um dia voltaremos a ser o que éramos. Provavelmente não. Mas talvez possamos ser algo novo, algo mais honesto. Passei café. 2 xícaras, com açúcar, do jeito que ele gostava. E pela primeira vez em anos, nós conversamos, de verdade. O fim. Já se passou 1 ano desde aquela sentença. Minha casa ainda é minha. Meus dias são tranquilos, cheios de pequenas alegrias que eu nunca costumava notar.
O café da manhã, as conversas com minhas vizinhas, as visitas de Sara todos os domingos. Lucas e eu temos uma relação cordial. Não é o que era, mas é real. Não fingimos mais. Não mentimos um para o outro. E isso, mesmo que doa, é melhor do que a farsa que vivíamos. Sara me visita fielmente. Ela diz que quer aprender comigo, que eu a ensinei a nunca esquecer quem ela é. Num domingo, enquanto tomávamos chá no jardim, ela me perguntou: Vó, como você soube que era a hora de lutar? Quando eu entendi que não tinha mais nada a perder, minha menina, quando percebi que a pior solidão não é estar sozinha, é estar cercada de pessoas que te fazem sentir invisível. E você não se arrepende de tê-los enfrentado, de ter processado o pai? Arrependimentos, eu sorri. Sara, eu me arrependo de muitas coisas. Eu me arrependo de ter ficado em silêncio por tanto tempo. Eu me arrependo de ter aceitado migalhas quando eu merecia respeito. Eu me arrependo de ter esquecido quem eu era antes de me tornar apenas mãe ou avó. Mas eu nunca, jamais, vou me arrepender de ter recuperado minha dignidade. Sara me abraçou. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Não, meu amor. Eu quero que você seja melhor do que eu. Quero que você não precise esperar até os 68 anos para aprender que o seu valor não depende do quanto você dá, mas do quanto você se respeita. Ficamos em silêncio, vendo o sol se pôr atrás das árvores do jardim. E naquele silêncio eu finalmente encontrei o que procurei por toda a vida: paz. Não a paz que vem de tudo estar perfeito. A paz que vem de saber que você fez a coisa certa, mesmo quando doeu. Naquela noite, antes de dormir, parei em frente à foto de Samuel. Eu consegui, meu amor. Eu defendi o que era nosso. Eu defendi o que construímos. E eu juro que senti a presença dele, como um abraço invisível, me lembrando que eu nunca estive realmente sozinha. Porque o amor verdadeiro não te protege apenas quando está presente. Ele te protege para sempre. Fechei os olhos e dormi profundamente. Na minha casa, na minha cama, na minha vida. Finalmente livre. Porque a verdadeira riqueza não é o que você possui. É aquilo que você se recusa a deixar que alguém tire de você. Sua dignidade, sua paz e seu direito de existir sem pedir licença. Se esta história tocou seu coração, se te fez sentir que você não está sozinha em suas batalhas, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Dê um like se você acredita que todos nós merecemos uma segunda chance de recuperar nossa voz. E se inscreva no canal para continuarmos compartilhando histórias de mulheres corajosas que decidiram que finalmente já era o bastante. Porque às vezes a justiça não chega gritando. Ela chega em silêncio, com papéis assinados e a cabeça erguida. Até a próxima história. E lembre-se, nunca é tarde para retomar o que é seu.